6h30, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora a gente traz oportunidades para quem precisa de qualificação. O SESC, em parceria com o CETAM, abriu inscrições para cursos gratuitos aqui em Manaus. A Tamires Clay está ao vivo e vai trazer detalhes para a gente sobre esses cursos. Vamos então conversar com a Tamires. Tamires já está ao vivo? Oi, Tamires. Vamos conversar sobre essas vagas disponíveis, né? São quais áreas esses cursos? Muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, são cursos rápidos, né? Simples para quem quem ainda está no ensino médio e que precisa aí de uma renda extra. Tem decoração com balões, você tem ainda almoxerife e também agente de portaria. São cursos para que você possa ter uma renda aí enquanto você está na escola, né? Ainda precisa ali de um trabalho para esses próximos anos. Então, para você participar desses cursos, começam no dia 6 de maio e no dia 13 de maio, você precisa levar os seus documentos básicos, além da sua carteirinha do SESC atualizada. Então, você vai levar o seu CPF, RG, tem que levar também um comprovante de escolaridade, no caso dos cursos de agente de portaria e almoxerife também. Mas o agente de balões pode, inclusive, quem já tem o ensino médio completo. Então você vai lá na Avenida Epaminondas, no número 76, que é o SESC Educação, com esses seus documentos no horário comercial e aí você faz a sua inscrição. Esses cursos são gratuitos. O almoxerife e agente de portaria começam no dia 6 de maio, já a decoração de balões começa no dia 13 de maio. Então, se você quiser alguma informação a mais, você tem os telefones 3198-2000 e tem ainda o 2121-5374. E ainda, além desses cursos, né, que são gratuitos, hoje também tem uma palestra com um professor muito experiente na área para mostrar como é o profissional, qual é o perfil ideal do profissional do século 21, professor Renato Santiago. Você vai fazer a sua inscrição no www.bit.ly/IEL_event. A inscrição é gratuita, vai ser hoje a partir das 6h30 da noite. Então você vai ter uma oportunidade de ter alguém experiente falando para você um pouco do que é preciso para entrar no mercado de trabalho, o que os profissionais hoje têm que ter, qual é a forma de se lidar, né, na hora de você ir procurar um emprego. Então tudo isso é muito importante na hora de você procurar uma vaga no mercado de trabalho, porque faz uma diferença, você já entende um pouco mais de como o empregador quer realmente que o empregado se porte, o que ele precisa ter. Então tudo isso já é realmente uma vantagem, as inscrições são gratuitas, então basta você se inscrever pela internet. São ótimas oportunidades para quem está procurando uma vaga aí, né, Adriane? Com certeza, Tamires, a qualificação faz toda a diferença. Muito obrigada pelas informações. E cerca de 70 famílias venezuelanas enfrentam sol e chuva nos abrigos improvisados nas proximidades da rodoviária de Manaus. As condições de vida por lá são precárias, mas a esperança de um futuro melhor e de um emprego que garanta o sustento básico dessas famílias permanece viva. A maioria deles vai vivendo como pode, vencendo um dia de cada vez. De pés descalços e sorridentes, as crianças brincam no chão. Mais à frente, um garoto aproveita a coberta no chão e deita para dormir. Enquanto alguns lavam a roupa e colocam para secar ali mesmo, na calçada, outros improvisam um fogo a lenha para fazer a refeição. As 60 famílias venezuelanas que moram aqui na rodoviária de Manaus vivem em barracas como essa. Essa aqui a gente pediu autorização do dono para entrar e mostrar como é a situação dentro e agora a gente vai mostrar para vocês. Vou pedir para o Jairo me acompanhar aqui. Logo na entrada aqui, a gente percebe que é saco plástico que fecha, que é a porta aqui dessa barraca. Aqui mais na frente, um tapete que já foi doado por manauaras, né? Aqui tem tudo que a família conseguiu trazer da Venezuela e o resto que foi ganhado de doação, roupas, brinquedos, vasilhas. E logo aqui no fundo a gente encontra a cama, que é onde o seu Aníbal dorme todas as noites.
Aquí estamos circunstancialmente ocupando estos espacios donde nos ha traído la situación que presenta hoy en día nuestro país. Hemos sido muy bien atendidos por los brasileros. Cuando nosotros vemos que un brasilero llega aquí, estamos sintiendo que el Brasil completo está llegando aquí a la rodoviária. Estamos muy contentos con los brasileros. O único banheiro da comunidade foi improvisado com tapumes. Em sucatas de sofá, os imigrantes conversam à vontade, como se estivessem na sala de casa com a família. E é como Leonardo vê os amigos que vivem aqui. É como ele engana a saudade da dele, que ficou lá na Venezuela. Quanto tempo você não vê teu filho? Eu tenho já 9 meses. 9 meses que não veo a mi hijo. E a veces lo extraño mucho. Eu lo he visto crescer comigo. 848 venezuelanos entraram em Roraima só na última terça-feira, dia em que o presidente declarado Juan Guaidó tentou derrubar Nicolás Maduro do poder. Com isso, é previsto que em muito breve aumente o número de imigrantes morando aqui, nas proximidades da rodoviária de Manaus. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania não tem um controle com o número atualizado de refugiados venezuelanos no estado do Amazonas, mas sabe-se que 761 foram acomodados em abrigos. Giana fez parte desse percentual quando chegou a Manaus, mas saiu do local de acolhimento para acompanhar o marido, que ficou na rua. Foi muito difícil. Eu cheguei aqui, eu não conhecia nada e como eu falar com a gente. Mas assim, pouco a pouco a gente foi compreendendo, assim. Hoje ela vive aqui com a família. Depois de 1 ano na cidade, conseguiu um emprego em um mercadinho. E é desse salário que sustenta a filha e o marido que estão aqui, mais o filho que deixou na Venezuela. Você sente saudade aí do teu filho que ficou lá? Sinto muita saudade. Às vezes eu não falo assim, bem direitinho assim, disso porque eu fico chorando muito. Mas agora, como comprei um telefone, falo com ele todo dia e ele fala: mãe, eu quero ver a você, quero que você venha a procurar-me, não sei o que e tal. E eu fico tão agoniada porque eu trabalho, eu pago aluguel, compro comida, não dá. Tenho que arrumar dinheiro, guardar para poder trazer a ele. É um pouco difícil, porque só eu trabalhando não dá. A situação realmente é muito triste e caótica também, né? Imagina só nessa chuva da madrugada, essas pessoas que estão morando nesses abrigos improvisados ali próximo à rodoviária. E se você já passou por lá, percebeu como é grande essa área de ocupação e cada dia vai ficando maior. Alguns venezuelanos que chegaram a morar por ali, alguns são da etnia Huaral, e havia uma resistência de ir para abrigos. Agora, ao que parece, são pessoas que não têm mesmo oportunidades, não têm abrigos para atender essa demanda toda da Venezuela que vem chegando ao Brasil, principalmente aqui ao Amazonas. A situação já é muito caótica, toda essa área verde ali próximo, aquele canteiro central próximo à passagem de nível, próximo à rodoviária, está toda ocupada. Pela Torquato Tapajós você já consegue ter uma dimensão do tamanho dessa área de pessoas que vêm para cá em busca de uma vida melhor, não porque querem, mas porque precisam, diante do cenário que a Venezuela se encontra. E por lá, no país vizinho, a situação está cada vez pior. Para você que acompanha os noticiários nacionais e internacionais, percebe que o caos se instalou por lá ainda mais. Além da crise política, econômica, social que o país vive, agora são confrontos armados acontecendo, um país totalmente desgovernado, e a situação dessas pessoas, ainda que seja ruim aqui, ainda é melhor do que as que estão vivendo esse terror, esse medo e morrendo de fome na Venezuela. E o Conselho Regional de Medicina divulgou um relatório de doenças de maior frequência no Amazonas. Câncer de colo uterino, tuberculose, hanseníase, AIDS estão entre as doenças com maior ocorrência, maior incidência aqui no estado. Em novembro do ano passado, Grace foi surpreendida com câncer de colo de útero. A paciente conta que fazia exames regulares, praticava atividades físicas e por isso foi difícil acreditar no diagnóstico. Eu descobri quando me deu 3 hemorragias, né? E a última quase eu morro
quase leva a minha vida porque minha hemoglobina baixou muito, eu fiquei com muito pouco sangue no corpo, né? Me internaram, eu tive que tomar 8 bolsas de sangue, né, antes da cirurgia. E aí, quando eles tiraram meu útero fora, tudinho, foi quando eles mandaram o meu útero para o laboratório aqui em Manaus, e quando foi o resultado daqui para lá, já veio com diagnóstico de câncer de colo de útero. Ela veio de Presidente Figueiredo, interior do estado. Hoje faz o tratamento da doença em Manaus, na Fundação SECOM. O câncer da Grace foi diagnosticado em fase inicial, o que tem possibilitado uma recuperação rápida e sem muitos efeitos colaterais. Mas nem todos os casos são iguais ao dela. O câncer de colo de útero é um dos que mais mata no país, principalmente quando o diagnóstico é tardio. No Amazonas, a doença está entre as mais frequentes notificadas na rede de saúde. No último sábado, o Conselho Regional de Medicina divulgou um balanço das doenças mais frequentes no Amazonas. O câncer de colo de útero aparece no topo. Outras enfermidades, como hanseníase, tuberculose e HIV/AIDS, também estão na lista. Apesar do alto índice dessas doenças, com exceção do HIV, diagnosticadas precocemente, podem ser tratadas e curadas. De acordo com os dados apresentados no Fórum do CRM, a média dos registros de novos casos de HIV/AIDS é de 5 a 10 por dia. A hanseníase teve uma redução de 70% nos últimos 10 anos. Mas para o presidente do CRM, a baixa pode não corresponder à realidade do estado. Se questiona um pouquinho se houve realmente queda ou se deixou de fazer diagnóstico. Então, eles deveriam fazer mutirões em todas as capitais e fazer um rastreamento das doenças de câncer ginecológico, de câncer de colo de útero, e deveria fazer também para tuberculose, para hanseníase. Já a tuberculose é aquela doença que nunca cai no esquecimento. O Amazonas registrou no ano passado mais de 3.000 notificações e em 2019 já passam dos 500 casos. Mas o que preocupa mesmo é o câncer de colo de útero. Em média, 26 novos casos são registrados no estado. E é de lá do interior que vem boa parte dos pacientes. Para o CRM, isso tem uma justificativa básica. Infelizmente, o nosso estado é um estado continente, muito grande, né? E existe uma desassistência total. Para você ter uma ideia, a população nossa do interior é estimada em torno de 2 milhões de habitantes. Nós temos apenas 529 médicos para atender 2 milhões de habitantes. E tem mais. Grande parte desses habitantes moram na beira do rio e que não tem acesso a médicos, dificilmente tem acesso a médicos. Então, precisa ter uma divulgação muito grande e campanhas que percorressem todo o estado, né, no sentido de fazer o tratamento preventivo. E lembra da Grace do início da reportagem? Quando ela chegou a Manaus, foi acolhida por um grupo que entende bem desse assunto. São mulheres que venceram o câncer e hoje ajudam outras que estão vivendo o mesmo drama. É um trabalho de acolhimento, né? Primeiro eu comecei distribuindo as próteses de mama, esse saquinho. Eu peguei esse saquinho e o que fiz? Recortei e fiz 9 saquinhos. Aí peguei um travesseiro, rasguei aquela manta acrílica e botei, enchi e trouxe para o SECOM. E comecei a distribuir aqui no SECOM assim. Eu prefiro dar essas próteses para aquelas mulheres que vêm do interior e que não têm condições de comprar uma prótese dessa. O Gama, grupo de apoio de mulheres mastectomizadas, acolhe pacientes de vários municípios do estado e com vários tipos de câncer. Aqui, elas recebem carinho, mimos e orientação. Aqui é a nossa casa de apoio. Mas aqui são os lenços que a gente dá para as mulheres, as perucas que a gente dá para as mulheres. Aqui são, como se diz, toquinha, chapéu. Nós tivemos há 4 anos atrás um projeto de acolher essas mulheres que às vezes não têm marido, não têm renda. Então nós conseguimos montar os bazar nos parques da cidade e elas hoje tiram a renda. E falando em orientação, a dica principal para evitar qualquer um dos problemas apresentados nesta reportagem é simples: prevenção. E agora são 6 horas e 45 minutos. Chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está de volta. Oi, Emanuel, muito bom dia, bom revê-lo.
Muito bom dia, Adriane. Muito bom rever você também, falar com você aqui nessa nossa interação e também com os telespectadores do Manhã no Ar. Vamos falar de uma notícia boa, principalmente para quem está aguardando atendimento de saúde no Hospital Francisca Mendes, que é o hospital referência em atendimento de coração, faz cirurgias de cardiopatia, inclusive é um hospital que atende crianças e todo o público que vem, tanto aqui da capital, interior e até estados vizinhos. Lá estava tendo um problema que era a falta de leitos, algumas pessoas aguardando na fila por procedimento cirúrgico. Parece que esse problema deve ser amenizado a partir de agora, né? Um anúncio feito pelo próprio governador, Adriane. 8 leitos de UTI foram reformados ou foram reestruturados e também uma sala de cirurgia. De acordo com o governo, isso deve aumentar a capacidade de realização dos procedimentos cirúrgicos de 28 para 56 procedimentos, com a meta de que sejam realizadas pelo menos 400 cirurgias até o fim do ano. O principal objetivo é reduzir a fila para esses procedimentos, que chega a cerca de 700 pessoas, 700 pacientes esperando por esse tipo de procedimento. E como você falou, Adriane, o Hospital Universitário Francisca Mendes é um hospital de referência nessa área de atendimento e as pessoas que estão nesse tipo de fila de espera são pacientes de doenças de alto risco ou de alta complexidade. Esta lista de espera também, de acordo com o que é divulgado pela Suzam, ela será atendida não de acordo com o tempo de espera, e sim de acordo com o quadro clínico. É a junta médica, são os médicos que vão definir aquilo que é prioridade ou não. Isso porque muita gente, por não ter leito, por não ter a possibilidade de realização das cirurgias, a gente sabe que muita gente acaba morrendo mesmo, sobretudo as crianças. Deste total aí de 58 cirurgias, a maior parte deve ser voltada para adultos, 42 mais ou menos desta meta de realização de cirurgias por mês e o restante para crianças. E aí um detalhe, Adriane, o Francisca Mendes não atende apenas pacientes da capital do estado, e sim pacientes de todo o estado do Amazonas e ainda de estados vizinhos, por ser referência e por ter esse tipo de atendimento voltado para esta área. A gente fica feliz porque esse atendimento foi ampliado por meio destas salas e espera que o atendimento seja ampliado um pouco mais, né, Adriane? Porque a nossa saúde está realmente precisando. Precisa ir muito, né? E principalmente essas pessoas que têm problema do coração, são pessoas que não podem esperar, né? São pessoas que precisam do atendimento com urgência. E se tem equipamento, tem profissional habilitado, é preciso preparar as unidades hospitalares, no caso do Hospital do Coração Francisca Mendes. Inclusive, a gente tem a declaração do governador Wilson Lima a respeito dessa ampliação de atendimento. O nosso objetivo é fazer com que haja um controle dessa fila. E a nossa meta é, até o final deste ano, fazermos 400 cirurgias. Levando em consideração que aqui no estado do Amazonas nós fazemos procedimentos não só dos pacientes que moram aqui no estado do Amazonas, mas também de estados vizinhos que acabam vindo para cá, como Acre, Rondônia, Roraima, Pará. Temos também a vinda de imigrantes venezuelanos, peruanos, e aí naturalmente que nós acabamos sendo muito demandados. Que essa situação se normalize, né? Ou pelo menos que essa fila seja diminuída por cirurgias, né? Não por fatalidades, né? Porque a gente fica torcendo para que se resolva. A situação da saúde iniciou o ano de uma forma muito caótica e vem sendo melhorada aos poucos, né? Mas como a gente falou antes, é algo que para quem está esperando e para quem está esperando com uma doença que pode tirar a vida, não é nada fácil, né, Manuel? A gente fica torcendo para que essas pessoas possam ser atendidas o quanto antes e que essa fila possa andar. Agora, vamos fazer um alerta para o nosso telespectador e ouvinte. Ontem a gente chegou a noticiar aqui no Manhã no Ar o caso de um homem que foi preso por estelionato. Ele aplicou em uma única pessoa um golpe de cerca de R$80 mil, prometeu ali que iria vender um terreno, construir uma casa e a pessoa ali empolgada, iludida com o sonho da casa própria, acabou transferindo esse dinheiro para esse estelionatário. E só esse homem é suspeito aí de já ter aplicado dezenas de golpes que totalizam mais de R$1 milhão. E a Defensoria Pública divulgou alguns números, entre eles o número que aponta que as denúncias desse tipo de crime aumentaram bastante, aumentaram em 20%.
Exatamente. Esse caso que você está citando é o caso do Tiago Cortez. Eu acompanhei essa apresentação na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e, de acordo com o delegado Guilherme Torres, os golpes aplicados por esse estelionatário, pelo Tiago, podem ultrapassar R$1 milhão. Golpes que ele aplicou de 2016 para cá, apenas de 2016 para cá, viu? Conversando com o Tiago disse que assume que em 2012 cometeu um crime e que o restante foram atribuídos por ele, mas a polícia tem uma investigação concreta. Quem acompanha a gente pela TV A Crítica vê imagens dessa apresentação, inclusive sobre a mesa estavam vários talões de cheque em branco assinados pelo pai do suspeito. E isso, de acordo com o delegado, já configura que outros crimes poderiam estar sendo aplicados. E eu alerto, Adriane, por exemplo, feito pela Defensoria Pública do Estado, de 20% dos casos de pessoas que procuram a Defensoria Pública com algum tipo de problema estão relacionados aos crimes de estelionato, ao 171, e aqueles crimes que acontecem na internet. Nesse caso aí que a gente está mostrando na televisão, quem escuta aqui pela rádio, a gente está mostrando as imagens do caso citado pela Adriane. Houve uma conversa, a vítima acompanhou esse estelionatário até uma casa que ele estaria oferecendo, com a presença de um corretor, acompanhou também em uma outra residência que ele estaria oferecendo, mas isso também, essa negociação, ocorreu por meio da internet. E por já ter ido no local, por já ter visitado, a vítima não desconfiou de que se tratava de um engodo, que se tratava de um engano, de toda uma encenação. A vítima só foi perceber que realmente estava sendo enganado depois que depositou o dinheiro e aí foi pesquisar na internet, levantando os dados de quem era esse vendedor. E aí descobriu sim que ele já tinha passagem pela polícia, que já era investigado, que já respondia a vários casos de estelionato. E a orientação para quem faz qualquer tipo de compra, para quem faz qualquer tipo de negociação é justamente essa: investigar o nome da empresa, o nome da pessoa, os telefones de contato para saber se há negociações anteriores. Sempre existem fóruns de comentários em relação às negociações feitas por este vendedor. Há muitos casos em que o anúncio é feito em nome de uma pessoa, mas a intermediação está sendo feita por outra pessoa, e nesses casos é importante ver a validade do site, ver lá se o cadeadinho de segurança está ativado. Então são alguns procedimentos que o consumidor precisa ter, alguns cuidados que ele precisa ter na hora de fazer uma compra pela internet, sobretudo se ele está comprando em um site, em um ambiente, em um aplicativo que não seja muito conhecido. Se é uma compra estranha ou se é algo específico ali, é muito necessário redobrar a confiança. E mesmo que a compra ocorra num site conhecido, num site em que seja amplamente divulgado, ou em uma loja que seja muito conhecida, é importante ter certeza de que você está comprando daquela empresa realmente. E aí é preciso fazer as verificações que já são possíveis ser feitas, além de procurar os órgãos de proteção, como o PROCON e a própria Defensoria Pública, que está à disposição e se coloca à disposição dos consumidores para fazer esse tipo de orientação, Adriane, até porque esses casos realmente já representam 20% da demanda que a Defensoria recebe. E esse tipo de crime, Emanuel, ele causa um efeito devastador numa família que acabou sendo vítima, né? Imagina você juntar anos aí de suas economias para comprar uma casa própria e para na mão de um cara como esse que engana. E às vezes as pessoas julgam muito a pessoa que caiu no golpe. Mas quem pratica esse golpe é muito safo, é aquela pessoa ali que tem uma boa lábia, que envolve demais, que envolve outras pessoas, geralmente está muito bem apresentado. Então isso influencia as pessoas que já estão empolgadas e já estão sonhando em ter a sua própria casa, né? De tanto ver esses casos aqui, eu já fico muito desconfiada, naturalmente desconfiada. Mas é muito fácil eles usarem discursos, usarem locais, te apresentarem um local que você vai comprar, e de repente tem uma pessoa lá dentro que vai ajudar a participar desse esquema todo. Então tem que ficar de olho, pesquisar CPF, pesquisar CNPJ, procurar a própria polícia de repente antes de realizar o pagamento, né, para você ver se já tem algum tipo de denúncia
contra aquela pessoa, porque a lei, infelizmente, ela deixa esse criminoso que comete estelionato muito livre. É um crime de menor potencial ofensivo. Logo, logo ganha liberdade, né, depois de pagar a fiança. E como tem muito dinheiro de golpe, paga com tranquilidade também. E ninguém é obrigado a pagar dívida no Brasil. Você paga como der, quando der. Você não é preso por dever. No caso, ele foi preso por conta do golpe, mas não por dever alguém. Então, quem deu 80 mil de uma vez, não vai receber 80 mil de uma vez. Se receber alguma coisa. Se receber alguma coisa. Então, é muito importante tomar todo esse cuidado, porque isso desestrutura uma família inteira e quem cometeu o crime logo, logo ganha liberdade, infelizmente. Por isso que esses crimes são tão reincidentes. Adriane, e um detalhe importante para as pessoas desconfiarem em relação ao preço. Se o preço está abaixo do que é oferecido pelo mercado, se tem muitas vantagens, é bom desconfiar. Com certeza. Obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você, para os ouvintes da 93.1. E a gente se vê amanhã. Muito bom dia, Adriane. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E olha só, a Receita Federal reabre hoje o sistema do Imposto de Renda 2019 para aqueles contribuintes que não declararam dentro do prazo. E a gente conversa agora sobre esse assunto com a repórter Tamires Clé. Olá, Tamires, os atrasadinhos, os esquecidos agora. Não tem jeito, vão ter que pagar no mínimo uma multa para conseguir declarar imposto de renda. Mas eles já podem enviar esses dados, né? Podem enviar esses dados e o boleto com a multa também já vai estar disponível lá no sistema. Quando ele for tentar preencher aqueles dados, vai ter também que imprimir o boleto, vai ter que pagar no mínimo R$ 165,74. Essa multa varia até 20% do valor devido do imposto. Então você tem realmente que declarar o quanto antes. Você tem até, no máximo, 5 anos para fazer esse processo todo, mas o problema é o seguinte, que se antes desses 5 anos a Polícia Federal for lá e tentar olhar o seu processo e for lá e ver que você não declarou, e aí então você vai cair na malha fina, vai ter todo aquele processo, vai ter que entrar ali com recursos, vai poder pagar uma multa inclusive bem maior de 75%, né, do valor devido, então é uma dor de cabeça, fora que enquanto você não declarar o seu imposto de renda, o seu CPF fica como sujo, ou seja, você não pode fazer algumas coisas como tirar o passaporte, por exemplo, não pode participar de concurso público, não vai poder assumir o cargo se passar, por exemplo, então é um transtorno. Então, quanto antes você fizer a sua declaração, melhor. Você vai ter que entrar no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br, vai baixar o programa de 2019, que já vai estar atualizado, colocar todos os seus dados, já separa todos os comprovantes, né, que você acumulou em 2018, tudo para conseguir preencher aquilo ali de uma maneira mais simples, mais rápida. Não é um sistema muito complicado. Quem for lá é bem intuitivo, dá para você perceber de acordo com as indicações lá que números você precisa colocar ali. Então, basta você realmente fazer a sua declaração o quanto antes. A Receita Federal já recebeu até no final, né, até o dia 30 de abril, mais de 30,6 milhões de declarações, um pouco acima, inclusive, do que era esperado. Ainda assim, tem muita gente que está devendo, que precisa declarar, que está as contas ali com o leão. Então, não deixa para a última hora, para que você não sabe se precisa ainda declarar. Tem algumas prerrogativas. Por exemplo, quem ganhou mais de R$ 28.500 mais ou menos em 2018 precisa declarar. Quem faz parte de atividades rurais, esse valor sobe um pouquinho, é para R$ 142 mil. Enfim, tem tudo isso explicadinho lá no site da Receita Federal. Se você tiver alguma dúvida, basta você entrar no site e tirar todas essas dúvidas. Se você, por algum acaso, mandou a sua declaração de uma maneira incompleta, porque tem muita gente que faz isso justamente para fugir da multa, porque realmente, se você colocar pelo menos os seus dados pessoais, os dados bancários ali, iniciais no programa da declaração, você não vai precisar pagar a multa. Basta, então, retificar, precisa ter o númerozinho do recibo que foi gerado junto com a declaração, e aí você vai poder retificar, vai poder corrigir todos
todos os erros ou colocar algumas informações que você não tinha colocado, precisava de um comprovante a mais, ainda dá tempo, você vai ter, de novo, 5 anos para fazer isso, mas é sempre bom que você faça antes, porque a Polícia Federal pode olhar a sua declaração um pouco antes e se tiver algum problema, você vai cair na malha fina, você vai ser notificado, vai precisar corrigir essas pendências mais rápido, né? Ou então pode, inclusive, se demorar muito, se tiver outros problemas, vai ter que pagar uma multa maior e é um transtorno, é um problema. Então, quanto antes fizer isso, é algo simples, tranquilo, todo mundo fez. Espero que você, Adriane, também já não faça parte dessas pessoas que esqueceu e já tenha realmente feito a sua declaração toda certinha. Naquele dia, da última vez que a gente conversou, ainda não tinha feito, né? Agora, Tamires, está resolvido, né? Agora é só acertar as contas com o Leão mesmo, porque a declaração já foi feita. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E já a gente volta com os casos de polícia. Um homem foi preso após praticar um arrastão no bairro Parque 10. Também vamos ver que um agente de trânsito foi agredido por um motorista na zona leste da cidade. Vamos trazer ainda a informação sobre a morte de uma médica num acidente na BR-174. Os detalhes você acompanha em instantes.